Graça e paz. Vamos adorar a Deus? Por motivo de força maior, nós não nos reuniremos presencialmente aqui na Igreja Presbiteriana Independente da Palmeia. Por isso nós adoramos a Deus, espero que juntos, aonde e quando estivermos, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Vamos cantar? Somente para adorar, para exaltar o nome do nosso Deus é que estamos aqui. Eu gostaria de meditar bem rapidamente num texto da palavra de Deus que se encontra em Oséias. Oséias, capítulo de número 4, versículo 1, 2 e 3 do texto sagrado nos diz: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. Há violência e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar estão morrendo. Oséias escreveu essa mensagem de Deus por volta do ano 755, ou talvez deste ano até o ano de 721 antes de Cristo, ou seja, há aproximadamente 2.800 anos atrás.
Mas parece que a mensagem foi escrita para nós, homens e mulheres do século 21, homens e mulheres do ano 2021. Inicialmente, a mensagem não foi direcionada para nós, mas hermeneuticamente se aplica verdadeiramente ao nosso tempo. Parece que Oséias escrevia para nós. Parece que a mensagem de Deus, por meio do profeta, era escrita e revelada a nós em pleno século 21. É importante nós destacarmos que nem tudo na Bíblia é profecia. Nos últimos dias eu tenho acompanhado pelas redes sociais mensagens que versam sobre cumprimento de profecias. Vivemos um tempo de cumprimento de profecias. E nas profecias cumpridas, conforme as mensagens que têm sido vinculadas, nem tudo ali é profecia. Há coisas ali que eram costumes, que eram leis cerimoniais do povo de Deus no passado, e que têm sido tratadas como profecias. Na Bíblia há história, na Bíblia há costumes de uma época, há leis morais, mas há leis cerimoniais e leis para Israel como nação nos tempos do Antigo Testamento. Nós temos parábolas, nós temos profecias que já se cumpriram, portanto, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós tratamos como profecia na palavra de Deus. De fato, nós precisamos estudar a Bíblia no seu contexto histórico, no seu contexto religioso, no seu contexto textual. A história bíblica se passa em um outro tempo, em uma outra realidade. Os costumes religiosos eram diferentes dos nossos. O próprio texto original da Bíblia não era na língua que nós falamos. Na verdade, o grego com o qual a Bíblia foi escrita nem é utilizado mais. Nós precisamos estudar a Bíblia à luz de todo esse contexto, para assim aplicarmos à luz de nossas necessidades, conforme a vontade de Deus em nosso tempo. Deus diz que ele tinha uma controvérsia contra os moradores da terra. Controvérsia, na definição do dicionário online, significa discussão, disputa, polêmica, referente à ação, proposta ou questão sobre a qual muitos divergem, contestação, impugnação. Deus tinha uma discussão, Deus tinha uma contestação com os moradores da terra naquele momento. E a contestação, a controvérsia era que não havia verdade. Não havia amor, não havia conhecimento de Deus na terra. A realidade é especificada no versículo 2, quando o texto nos diz apenas juramento falso, mentira, ou seja, não há verdade, e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Não há amor, não há respeito, não há princípios morais respeitados. E as consequências nos são reveladas ou são mencionadas por Deus no versículo 3. Por isso, a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar estão morrendo. A terra está de luto. Os seus moradores desfalecem. E as consequências se estendem até mesmo
à natureza, até mesmo ao meio ambiente. Os animais morrem juntamente com o ser humano. Que triste realidade. Que momento difícil mencionado por Deus. Diante de uma situação como essa, o que fazer? Primeiramente, eu diria que é necessário ser realista. Versículo 3 nos diz: a terra está de luto, os seus moradores desfalecem, as consequências se estendem até a natureza. Essa era a realidade. Não havia como escapar dela, não havia como fechar os olhos, não havia como cruzar os braços. Deus apresenta a sua contestação, a sua controvérsia aos moradores da terra. Estamos diante de uma triste realidade. Estamos diante de um grande problema. Números de ontem da Agência Brasil revelam 16,4 milhões de casos de Covid no Brasil, 14,8 milhões de pessoas recuperadas, mais 461 mil mortas. No mundo são 160 milhões de casos registrados e 3,5 milhões de mortos. Esse problema, essa realidade, tem sido estrondosa demais. Tem sido grave demais. Tem de fato sido uma calamidade. Isso deve nos incomodar de fato e de verdade. Nós não podemos fingir que isso é coisa de somenos. Nós não podemos fingir que isso é uma coisa que deveria ser assim mesmo. Mas essa triste realidade, este grande problema deve nos incomodar de fato e de verdade. Nós não podemos ser insensíveis. Como diz o texto, nós não podemos viver sem amor. Esse era um dos aspectos apresentados por Deus naquele momento que faltava. O nosso incômodo se reflete na forma como nós agimos. Nós precisamos nos empatizar com a dor do outro, com a realidade cruel que tem nos assolado. Nós precisamos agir como os discípulos naquela noite em que eles foram surpreendidos por aquela tempestade no mar. Jesus dormia, até mesmo para ensiná-los a depender dele. E naquele momento os discípulos vão até Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 38 nos diz isso. Os discípulos vão até Jesus e dizem: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? O Senhor não se importa que só no Brasil 461 mil pessoas já tenham morrido? Nós precisamos ser realistas. Nós precisamos reconhecer que não vivemos um tempo bom, que vivemos um tempo de calamidade, que vivemos um tempo de catástrofe. Mas não só ser realista, diante de uma triste realidade, diante de um grande problema, nós precisamos ser tementes a Deus. O texto se inicia dizendo: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. O Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra, por isso, escutem a palavra do Senhor. A pandemia nos tem feito refletir sobre economia. A pandemia nos tem feito refletir sobre política. A pandemia nos tem feito refletir sobre tanta coisa deste mundo, sobre tanta coisa material. A economia vai bem, a economia vai mal, deve se abrir, deve se fechar. Este grupo político fala a verdade, esse grupo
político é o bom, esse é o mal. Nós temos refletido, nós temos discutido coisas materiais, coisas terrenas, e temos refletido, e temos pensado, e temos buscado tão pouco as coisas lá do alto. Como a Bíblia nos orienta que devemos fazer, Colossenses, mais especificamente no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4, nos diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Mas é triste quando nós ouvimos relatos de pessoas que têm gostado desse tempo porque é um tempo que não precisam ir à igreja. Olha, que bom é que eu posso acompanhar as atividades da igreja aqui da minha casa mesmo. Tempos modernos, tempos online. E se esquecem que é tão importante nós nos reunirmos como povo de Deus, que a comunhão é algo precioso, é algo importante na vida do povo de Deus. Alguém disse que unidade e santidade têm sido os grandes desafios da igreja do nosso tempo. E de fato, nós temos tido tais dificuldades, até mesmo porque nós não temos vivido a vontade de Deus para a nossa vida. Oscar Wilde disse que chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. A pandemia tem revelado o nosso caráter em relação a Deus. Aquilo que talvez ninguém percebia que fazíamos, as nossas atitudes em relação a Deus antes da pandemia, que ninguém conhecia, têm sido reveladas agora em tempos de calamidade. Não estaria Deus novamente em controvérsia com os moradores da terra? Será que esse grande problema, será que essa triste realidade que temos vivido não é novamente uma controvérsia de Deus com os moradores da terra? Temos sido sensíveis aos sinais de Deus? Será que nós temos ouvido a palavra do Senhor, a palavra escrita, a palavra de Deus por meio daquilo que nós temos presenciado, por meio das ações de Deus? Ou será que nós temos sido insensíveis? Será que nós temos fechado os olhos? Será que nós temos cruzado os braços? Será que nós temos nos apoiado, talvez, nas fake news tão comuns do nosso tempo e nos esquecido de escutar, de ouvir a palavra do Senhor? Diante da realidade vivida, precisamos nos incomodar e clamar pela graça e pela misericórdia de Deus. Mestre, não te importas que pereçamos? Quando nós clamamos para Deus, nós demonstramos que nós carecemos dele, que nós cremos no poder dele e que sem ele nada somos, que sem ele nada podemos fazer. Precisamos clamar pela graça e pela misericórdia de Deus em atitude de temor, em atitude de reverência e muitas vezes em atitude de arrependimento diante de Deus. Quantas vezes nós não temos nos apresentado diante de Deus como deveríamos? Belsazar, um rei da Babilônia, foi advertido por Deus em determinado momento da sua vida. Ele oferecia um banquete, aquele homem não temia a Deus. Ele oferecia um banquete e de repente ele viu uma escrita na parede. E o servo de Deus, Daniel, foi chamado para interpretar aquela escrita. E a escrita queria dizer
para aquele homem. Você foi pesado na balança e achado em falta. A controvérsia de Deus é que não havia verdade, não havia amor, não havia conhecimento de Deus na terra. Será que nós, ou como nós, temos vivido na presença de Deus? Será que nós temos agido com verdade? Será que nós temos agido com amor? Será que nós temos buscado o conhecimento de Deus? Que a nossa vida seja um testemunho vivo de temor a Deus diante da realidade que vivemos. Nós precisamos ser realistas. Nós estamos diante de um grande problema. Nós temos vivido uma triste realidade. Por isso nós precisamos clamar pela graça e pela misericórdia de Deus. Mestre, não te importa que pereçamos? Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos viver para honrar e glorificar o nome dele. Foi para isso que nós fomos criados. Por isso, quem não vive na prática do temor, da adoração, da submissão à vontade de Deus, não tem vivido o ideal de Deus para a sua vida. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Por isso, a necessidade de nos voltarmos para Deus, enquanto é tempo. Hoje é o tempo de nós encontrarmos a Deus, de nós clamarmos por sua graça e por sua misericórdia, na certeza que Ele vem ao nosso encontro, na certeza que Ele tem maravilhas para operar na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos louvar com mais um cântico.
Amém. Que em tempos difíceis, que em tempos de um grande problema, diante de uma triste realidade, que nós possamos beber desse rio de águas vivas, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, Senhor nosso. Ó Deus, nós reconhecemos que estamos diante de um grande problema. Nós reconhecemos que vivemos uma triste realidade. Nós reconhecemos que, como no passado, o Senhor esteve em controvérsia contra o seu povo, contra os moradores da terra, porque não havia verdade, porque não havia amor, porque não havia conhecimento do Senhor. Nós cremos que esse grande problema, que essa triste realidade é motivo de nós repensarmos a nossa vida na presença do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a temer o Teu nome. Nós queremos ser tementes a Ti, nós queremos viver de acordo com a Tua vontade, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós clamamos por Tua graça, nós clamamos por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai, tenhas misericórdia do nosso mundo, tenhas misericórdia do nosso país, tenhas misericórdia do nosso estado, tenhas misericórdia da nossa cidade, tenhas misericórdia do nosso bairro, tenhas misericórdia da Tua igreja, tenhas misericórdia, Deus, das nossas casas, tenhas misericórdia da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos ser achados em falta. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, age na nossa vida. Sacia, ó Deus, a nossa sede. Faz, ó Deus, fluir do nosso interior rios de água viva, para que possamos, ó Deus, ser testemunhas do Senhor aonde estivermos. Para que possamos refletir a glória do Senhor nas nossas vidas, para que possamos viver o Teu propósito na nossa vida. Em nome de Jesus, abençoa cada um, quando e onde estiver. Que o Teu Santo Espírito visite cada vida, cada coração, nas suas angústias, nas suas preocupações, nas suas ansiedades, nas suas enfermidades, no seu pecado. Libera a cura, libera a restauração, libera o perdão para cada um de nós. É o que nós pedimos humildemente em Cristo Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Esperamos em Deus e no próximo domingo nós já possamos nos reunir com todos os cuidados necessários, reunir presencialmente, uma vez que em coração e espírito nós nos reunimos agora, ou quando e onde estivermos, mas esperamos que no próximo domingo nós já estejamos reunidos presencialmente novamente. À noite, no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Independente de Muzambinho, nós temos a celebração do culto. Por isso, nós convidamos a cada um a louvar e adorar a Deus através ou por meio daquele canal. Nós continuamos à disposição de cada um e desejamos que cada um seja abraçado por Jesus nesta hora. Que a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco quando e onde estivermos. Um abraço, que Deus abençoe a todos e até um próximo encontro, se Deus, em sua infinita graça, nos permitir. Deus abençoe a todos.